A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Damos início ao painel que vai tratar do tema proteção de dados e autodeterminação informativa. Inicialmente, o tema é abrangente. A nossa pretensão é delimitar um pouco a partir da recente decisão do Supremo Tribunal Federal na DI 6387, que foi ajuizada contra uma medida provisória que autorizava o compartilhamento de dados de celulares, nome e endereço de usuários por parte das empresas de telefonia. Foi uma decisão extremamente importante e a ideia, talvez, é perpassar o tema geral do painel a partir do que nós podemos aprender com essa decisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu e assentou primeiramente na jurisprudência nacional o princípio da autodeterminação informacional e, como desdobramento disso, julgou procedente, ou pelo menos o pedido cautelar, suspendendo os efeitos dessa medida provisória. O tema é extremamente atual, até porque nós temos ainda dois decretos, o decreto 10.046 de 2019 e o decreto 9.929 de 2019, são decretos que acabam por autorizar um compartilhamento extremamente amplo no âmbito da administração pública de dados, sem que haja uma delimitação prévia de sua finalidade, consentimentos, enfim, um tratamento, uma base legal, e vamos dizer assim, em consonância com esse princípio assentado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, uma das questões que eu pretendo fazer aos nossos convidados de hoje é exatamente em que medida o aprendizado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal poderia levar, inclusive, o reconhecimento da inconstitucionalidade desse tipo de decreto que eu mencionei, e também trazer uma reflexão sobre um tema que ainda também está bem atual relativamente a fake news. Há um dos tópicos do projeto, que já foi aprovado no Senado Federal, diz respeito ao rastreamento dos encaminhamentos de mensagens que deveriam ser armazenados por 3 meses, preservado o conteúdo, para fins de investigação criminal. Ou seja, as empresas deveriam manter, desde que atendidos os critérios do projeto, que seria uma veiculação em massa, por 3 meses esse encadeamento. Isso tem sido muito criticado também. Ou seja, em que medida nós poderíamos extrair da decisão do Supremo Tribunal Federal um parâmetro de proporcionalidade à luz dos princípios ali invocados para que nós pudéssemos avaliar esse projeto também neste ponto. Para conversar conosco, nós teremos aqui a presença do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, a professora Laura Schertel Mendes, professora da UNB, e o professor Danilo Doneda, professor do mestrado profissional do IDP. Para conversar, nós teremos aqui 15 minutos de fala por palestrante, que eu irei monitorar, para que a gente tenha uma margem de segurança, e desde que atendido esse tempo, a gente poderá ainda fazer algum comentário final. Eu não quero ocupar o tempo dos senhores e, portanto, já convido o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva para fazer uso da palavra por 15 minutos. Ministro, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Agradeço por presidir esse painel tão importante. Agradeço também a Ordem dos Advogados pelo convite. Cumprimento os meus amigos Laura Mendes e Danilo, com os quais já temos participado de tantos debates sobre esse tema tão relevante. Parece que o Flávio realmente fez um corte interessante dos temas que mais nos afetam de maneira imediata, né? Havia até a pandemia e até essa medida provisória 954, que foi objeto dessa decisão cautelar do Supremo, relatoria da ministra Rosa Weber, um certo desinteresse do público em geral por esse assunto, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e alguns grupos de pressão muito fortes contra a entrada em vigor, agora em agosto, da Lei Geral de Proteção de Dados. Parece que, de alguma maneira, a pandemia, especificamente essa medida provisória e essa decisão do Supremo, catalisaram uma mudança de entendimento que me parece muito alvissareira, né?
Nós vivemos numa economia digital, os dados são o principal insumo, e o Brasil já precisava, há muitos anos, se equiparar às principais economias avançadas do mundo, com a notável exceção dos Estados Unidos, mas isso é possível que mude, já que a Califórnia também tem uma lei de proteção de dados. É possível que, mudando o titular da presidência, isso também mude. Enfim, é possível, imaginável, e com uma decisão recente da Corte Constitucional Alemã, que veda a transferência de dados para os Estados Unidos, na ausência de garantias de que os dados serão preservados, é bem provável que haja a formação de um consenso lá também quanto à necessidade. Pois bem, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi o resultado de um amplo debate de 8 anos, de 2 audiências públicas, pelo menos 2 projetos de lei muito importantes, uma discussão muito ampla. Ela se inspira fortemente no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e ela adere aos padrões mais modernos de proteção de dados. Nós já estamos hoje no mundo, talvez na terceira onda de proteção de dados, a primeira tendo começado na década de 70, quando ainda se temia, sobretudo, o Leviatã, o grande Leviatã, que era o Estado, nos anos de chumbo na Europa. Hoje, nós já ainda temos isso cada vez mais presente, infelizmente, essa preocupação com a invasão do Estado, mas também temos presente a necessidade de tutela da privacidade, da vida privada, da proteção de dados pessoais, no contexto de grandes empresas que extraem lucro da mineração desses dados e da formação de perfis informacionais que frequentemente discriminam os indivíduos, né? Que nem muitas vezes sabem que estão cedendo o uso desses dados que são produzidos cotidianamente em todas as interações, no telefone, nas catracas, nas compras, isso nas câmaras com reconhecimento facial. E esse conjunto de dados acaba exigindo uma disciplina que dê um sentido para a coleta, o processamento, o tratamento, o descarte, enfim, para todo o ciclo de vida dos dados. Para isso que existe uma Lei Geral de Proteção de Dados. O Supremo, pois bem, nessa ocasião, ao apreciar a medida provisória 954, ele entendeu que as medidas ali preconizadas eram absolutamente desproporcionais e que feriam alguns princípios fundamentais, e identificou e reconheceu de maneira semelhante, até num outro contexto, do que foi feito na Alemanha, reconheceu na nossa Carta a existência de um princípio autodeterminação informativa que, embora não expressamente afirmado ainda, já existe uma PEC que procura criar um direito fundamental à proteção da ministra Rosa Weber, por votação quase unânime, com exceção de apenas um voto vencido, reconheceu, então, que existe já na Constituição, implicitamente, um direito fundamental à autodeterminação informativa que resulta de uma leitura sistemática do texto constitucional, né, a princípio da proteção da intimidade, da vida privada, a proteção do sigilo de dados. Tudo isso já existia na Constituição e há muitos anos, mesmo antes de haver uma discussão sobre uma Lei Geral de Proteção de Dados, já havia uma discussão sobre a necessidade ou a possibilidade de a nossa Corte Constitucional reconhecer esse direito fundamental. A Laura já explorou isso, o Danilo também, mas desde a década de 90, no STJ, há vários julgados, o ministro Rui Rosado, o ministro Salomão, vários julgados nos quais se faz alusão a esse novo conceito de privacidade que surgiu naquele julgado histórico na Alemanha, em 1983,
e que depois se tornou um direito fundamental também na Carta Europeia de Direitos Humanos, e que tem sido incorporado a várias constituições. Então, me parece um ponto muito importante. Quanto ao projeto de lei das fake news, numa primeira leitura muito apressada, não me pareceu que haveria, em princípio, uma violação dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, na verdade, o armazenamento desses dados ele se dá com uma finalidade específica, por um período limitado e com a previsão expressa de um descarte desses dados, de modo que ele serve ao interesse público maior, que é a persecução penal daqueles que usam essas redes de redes sociais, e no caso do Brasil, sobretudo o WhatsApp, não é nem rede social, né? Nós usamos isso de maneira muito mais intensa, até nas campanhas políticas, desses meios de comunicação em redes sociais e diretos, como o WhatsApp, para impedir que haja a proliferação desses robôs, dessa tecnologia de manipulação das consciências que é tão importante no processo eleitoral contemporâneo. A gente já viu isso no caso do Brexit, provavelmente isso aconteceu com muita intensidade na última eleição presidencial americana e também na nossa última eleição presidencial. Isso tem se repetido ao redor do mundo, de modo que é uma preocupação muito razoável do legislador criar um mecanismo desse tipo. É preciso dizer ainda, em relação a esse projeto de lei, que ele se inspira fortemente na lei alemã, que visa a criar um mecanismo de autorregulação regulada, né, pelo qual as próprias empresas provedoras desses serviços são obrigadas, diante de uma comunicação, de uma infração, de que há um conteúdo infringente na rede, de que alguma coisa está sendo manipulada naquela rede, elas são obrigadas a fazer um juízo para retirar aquele conteúdo, e isso também poderá ser objeto de uma câmara, de uma entidade formada pelas próprias empresas, que em autorregulação, regulada, ou seja, com a intervenção do Estado, que verificará os deveres de cumprimento das normas e se elas estão sendo adequadamente seguidas e não há censura. Me parece que é uma ideia bastante razoável. É claro que é polêmica, é claro que há vozes dissonantes que dirão que é um tipo de censura exercida privadamente, mas me parece que é um desenvolvimento necessário para o estágio tecnológico que nós estamos hoje. No caso da lei alemã, que cuida desse tema da desinformação, das fake news, há uma peculiaridade que é uma lista de tipos penais que materializam o que eles chamam de discurso do ódio. Então, isso, de alguma maneira, facilita a identificação dos conteúdos infringentes. No caso brasileiro, isso não foi feito. Então, realmente, há uma margem grande de discricionariedade sobre o que seria ou não aceitável numa rede. Mas é provável e é desejável que, com o tempo, surja, através desse processo de autorregulação regulada, um consenso mínimo quanto a questões que devam ser tiradas imediatamente no período de 24 horas. Se houver uma dificuldade maior de identificar realmente se aquilo deve ou não ser tirado, aí haveria, se seguíssemos o modelo alemão, a possibilidade de que esse grêmio, essa agremiação formada pelas empresas pudesse, então, deliberar em torno disso, evitando uma decisão unilateral. Eu acho que ainda tenho tempo, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, em princípio, deverá entrar em vigor agora em agosto. Já houve uma postergação da vacância da lei. Há uma medida provisória que pode ou não ser
confirmada e que, nesse caso, ela postergaria mais uma vez a vacácio até maio de 2021. No estado que estamos hoje, se for rejeitada essa medida provisória, 959, salvo engano, ela teríamos a suspensão das sanções, mas a lei já entraria em vigor, o que seria um tempo necessário até para adaptação dos principais agentes que terão de cumprir a norma de imediato. E seria um tempo também para que fosse criada com a máxima urgência a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O Supremo também, nessa decisão, ao reconhecer esse direito fundamental, também indicou a importância do tema e a importância que o descumprimento dos comandos constitucionais e legais tem, né? Por exemplo, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um dever do Estado e ela deve ser observado, porque é isso que garantirá o cumprimento adequado da lei e a fiscalização, a aplicação das sanções, obviamente, e acho que o que é mais importante é a mudança de cultura, né? Vai ser a autoridade que vai fixar as boas práticas, as rotinas, as orientações voltadas a cada setor da economia, que terão dificuldades específicas e poderão, então, ter, vamos dizer assim, um kit simplificado para adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa decisão do Supremo é a grande notícia. Eu acho que ela tem um impacto muito positivo no debate e ela vai certamente impulsionar o desenvolvimento desse importante campo do direito no Brasil. Obrigado a todos. Excelente, ministro. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Vamos seguir, então, com a professora Laura Schertel Mendes. Por 15 minutos, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Flávio Nunes. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao AB pelo convite. Cumprimento aqui meus amigos aqui do painel, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, professor Danilo Doneda. Como o ministro falou, a gente já esteve juntos em muitos painéis e é um prazer sempre muito grande poder debater um tema de tamanha relevância. As suas perguntas foram muito pertinentes, Flávio, e eu vou tentar abordá-las à medida em que sobre um pouco qual que é a relação, né, entre essa nossa decisão que o ministro Cueva comentou, essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, e qual que é a relação, se ela foi influenciada em alguma medida pela decisão da Corte Constitucional Alemã. Qual que é a relação, então, né, entre essa nossa decisão? Talvez a primeira pergunta é quais são os efeitos, né, dessa nova decisão do Supremo, quando o plenário, digamos, referendou a liminar dada pela ministra Rosa Weber, que suspendia a eficácia da medida provisória, que compartilhava diversos dados, que determinava o compartilhamento por parte das operadoras de telefonia de diversos dados pessoais para o IBGE. E me parece que, certamente, o primeiro efeito é que a gente passa a ter uma tutela constitucional, né, da proteção de dados pessoais, digamos, de uma forma expressa que a gente não tinha até então. E isso permite, de fato, ou passa a permitir um controle de constitucionalidade e ela, na verdade, passa a vincular todos os poderes do Estado a essa tutela constitucional. Então, isso me parece, talvez, o aspecto central, e a sua pergunta também, certamente, está muito relacionada a isso, porque a partir do momento em que a gente tem essa declaração, digamos, de um direito fundamental à proteção de dados no Brasil, isso significa que o legislador está vinculado, ou seja, outras leis ou medidas provisórias que sejam editadas, promulgadas e estejam em desacordo com esse direito fundamental, elas podem ser declaradas inconstitucionais, certo? O judiciário, todo ele, passa também a estar vinculado a digamos, ao reconhecimento desse direito fundamental e também o executivo, certo? Então, me parece que a vinculação dos três poderes a essa tutela constitucional é algo muito relevante e que certamente aí me parece que vai ter efeitos interessantes a partir de agora, né? Então, independente, inclusive, da aprovação da PEC 17, que eu reputo como relevante, como disse o ministro Cueva,
Certamente, essa declaração da existência desse direito, isso já, eu diria que já é um grande reconhecimento, um grande passo dado pelo Supremo Tribunal Federal na proteção do cidadão brasileiro. E é claro que essa decisão, ela tem, eu diria que ela, quando a gente olha os votos dos ministros, ela teve inúmeras influências, os ministros se referem a muitas decisões, mas é claro que a decisão icônica e que certamente influenciou não só o caso brasileiro, mas muitas outras jurisdições no mundo, foi a decisão de 1983 da Corte Constitucional Alemã, que declarou pela primeira vez a existência de um direito à autodeterminação informativa. E aí, muito rapidamente, o que foi feito nessa decisão e por que ela foi tão importante? Nesse momento, se discutia na Alemanha uma lei de recenseamento de toda a população, uma lei de 82, que determinava ou obrigava o cidadão a informar sobre pena de multa. Eram diversas informações. E, além disso, ela determinava um compartilhamento muito grande entre os órgãos da administração pública dessas informações. E é interessante que a Corte Constitucional Alemã, por que de uma outra decisão que já tinha, digamos, sido tomada no âmbito da própria Corte Constitucional Alemã, que era o livre desenvolvimento da personalidade. Então, a Corte já tinha entendido que, à luz da lei fundamental alemã, da Constituição alemã, embora essa Constituição não traga os direitos, digamos, à inviolabilidade da vida privada e da intimidade de uma forma expressa, como a nossa Constituição traz, a Corte já vinha extraindo do livre desenvolvimento da personalidade, desse artigo 2º da lei fundamental alemã, uma série de direitos. Eu diria que o mais importante deles é exatamente esse livre desenvolvimento da personalidade. A partir de um direito geral à personalidade, por ser um direito muito amplo, a Corte desenvolveu esse direito de tal forma que ele possa se moldar aos novos desafios que vão surgindo na sociedade da informação. E é interessante, então, que esse direito geral à personalidade, ele serviu para, a partir dele, se extrair um direito à privacidade, um direito à voz, um direito, eu diria que a própria, relacionado ao direito à honra, um direito ao esquecimento, embora a Corte não trate dessa forma, no caso Lebar, e o mais importante no caso que a gente está tratando aqui, o direito à autodeterminação informativa. Então, como esse direito geral à personalidade, ele tem essa forma, ele não tem esse formato específico, e também era um direito já procedimental e calcado na autodeterminação, ou seja, ele não tinha um conteúdo fixo. Esse, eu diria que talvez fosse a grande contribuição que a Corte trouxe, né? Eu não tenho um conteúdo fixo. O direito geral à personalidade, ele não protege apenas tais e tais atributos da personalidade, mas sim o livre desenvolvimento daquela pessoa, do cidadão de uma forma geral, a sua autodeterminação, a forma que ela quer se expor na sociedade. E a partir desse conceito de autodeterminação e a partir desse conceito procedimental, ela aplica esse conceito procedimental ao fluxo de dados. Então, nada mais natural, quando ela analisa esse fluxo de dados na sociedade da informação, é dizer, olha, se o cidadão tem o direito de se autodeterminar, e de dizer como ele quer se desenvolver e como quer desenvolver a sua personalidade, ele também tem esse direito relacionado aos seus dados pessoais. E aqui o aspecto, a grande virada paradigmática é o de que não existem dados insignificantes no contexto atual de processamento de dados, no contexto automatizado de processamento de dados. Então, por que essa é a virada paradigmática? Por que essa é a chave do julgamento? E isso me faz lembrar muito a ADI 6387, conforme o ministro Cueva já expôs, porque o que o tribunal diz? Quando a gente está falando desse processamento imenso que se dá na sociedade da informação hoje, não interessa mais, eu não preciso olhar se aquele dado é sensível ou não, se aquele dado é íntimo ou não. Não é isso que vai atrair a tutela constitucional. O que vai atrair a tutela constitucional, basta qualquer processamento, basta qualquer coleta, qualquer uso de um dado que possa identificar aquela pessoa no futuro. Porque um dado que hoje pareça insignificante, um dado que hoje possa não acarretar riscos, ele pode, no futuro, ser utilizado em um contexto de risco.
né? Em um contexto em que essa pessoa seja perfilhada, que decisões sejam tomadas, seja pelo Estado, seja por empresas, em relação àquela pessoa. Então, a criação de perfis acaba transformando informações, muitas vezes, insignificantes em informações poderosas e valiosas sobre aquela pessoa. Então, eu acho que essa foi a virada eu considero essa virada, talvez, fundamental da Corte Constitucional Alemã, porque isso acaba ampliando a tutela constitucional. Eu não estou dizendo mais, no caso alemão, e esse é um paralelo que dá para a gente também fazer no direito brasileiro, a gente não está dizendo mais que somente os dados íntimos são protegidos, que somente os dados sensíveis são protegidos, mas que qualquer dado pessoal, ou seja, qualquer dado que se refira a uma pessoa, o que possa identificá-la, são protegidos constitucionalmente. Essa foi a virada que a Alemanha fez em 83, e, ao meu ver, nós, e o Supremo Tribunal Federal fez esse ano no Brasil, ao ampliar também a tutela constitucional, e ao dizer que, mesmo no caso do IBGE, e aqui é interessante, porque quando a gente olha a defesa da AGU, ela era muito calcada nessa argumentação de que dados de telefonia já estavam, inclusive, previstos nas listas telefônicas, de que esses dados, como nome, telefone fixo, celular e endereço, eram dados não relevantes, eram dados que não merecedores da tutela constitucional. E aqui eu gostaria de citar, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, que começa, inclusive, seu voto dizendo, olha, da mesma forma que a tutela, da mesma forma que as listas telefônicas, ou que o tempo das listas telefônicas ficou no passado, também esse conceito de privacidade calcado apenas em dados íntimos, em dados sensíveis, esse também ficou no passado. Então, o que essa decisão do Supremo acabou fazendo foi atualizar, foi modernizar o nosso conceito de proteção de dados pessoais e, ao mesmo tempo, ampliar esse conceito. E, com isso, me parece, e aqui já conectando essa ampliação desse direito fundamental, essa tutela constitucional com as suas perguntas, eu acho que esse novo direito que o Supremo, digamos, declarou, ele vai ter uma série de efeitos para o nosso ordenamento jurídico, especialmente infraconstitucional. Em primeiro lugar, e aqui eu me refiro novamente à decisão alemã, quando qualquer dado pessoal passa a ser merecedor de uma tutela constitucional, isso significa que eu preciso de uma série de requisitos para que os dados sejam tratados. Eu preciso de bases legais, né? A exemplo do que a LGPD já traz. Eu preciso seguir uma série de princípios, o princípio da necessidade. Somente o dado que eu preciso, de fato, para atingir aquela minha finalidade, é que eu posso coletar, é que eu posso tratar. O princípio da segurança jurídica, eu preciso ter salvaguardas para que os dados sejam tratados. E o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele entra, especialmente a partir do momento em que eu considero que toda intervenção, ou que toda coleta, né, e processamento pode ser considerado uma violação ou uma limitação desse direito fundamental, então eu só posso realizar essa limitação se eu cumprir determinados requisitos. O primeiro deles, eu preciso de uma base legal, eu preciso de uma lei ou de uma regulamentação. Essa base legal, ela precisa ser clara, eu preciso deixar com clareza qual que é a finalidade, porque somente assim eu vou conseguir dizer se essa limitação desse direito fundamental foi ou não proporcional. E aqui é interessante também a decisão da Corte Alemã, e talvez sejam, para além da frase icônica, né, de que não existem dados insignificantes, a outra frase que ficou muito famosa nesse julgamento, e que depois foi muito explorada pelo professor Spiro Simitis, é a ideia de que a administração pública, ela não forma uma unidade informacional. Por quê? Porque a administração pública, ela deve ter, a exemplo da divisão de poderes, também uma divisão informacional de poderes. Afinal, dado e informação também é poder, certo? E se as diferentes áreas da administração pública processam e coletam dados com finalidades e por motivos diferentes, não significa, exatamente por isso que eu não posso ter um livre fluxo dentro da administração. Então, eu diria que essa ideia de que não existe essa unidade informacional da administração pública, se a gente trouxer isso para o Brasil, isso mostra como, de fato, a gente precisa repensar aqui, seja a constitucionalidade
do decreto 10.046, né? Eu diria seja a legalidade também desse decreto, porque, ao meu ver, ele não, em vários dos pontos, ele não cumpre sequer com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda vai entrar em vigor, mas ele também não cumpre, ele não é condizente com os princípios da proteção de dados pessoais que foram delineados pelo Supremo no voto da relatoria da ministra Rosa Weber. Então, eu acho que o decreto 10.046, ele parte dessa ideia de que a administração ela é uma unidade, sendo que, quando a gente pensa no princípio da minimização, né, na ideia de que qualquer tratamento de dados, e inclusive o seu compartilhamento, tem que ter uma finalidade específica, eu preciso de uma instrumentalização para compartilhar essas informações entre a administração pública. Instrumentalização essa que não está prevista no decreto 10.046. Eu preciso de salvaguardas de segurança e, eu diria, medidas de segurança da informação para que esse compartilhamento seja seguro. Medidas essas que também não estão previstas no decreto 10.046. Então, eu acho que essa decisão do Supremo, né, juntamente com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não sabe se vai ser agora, né, ou nos próximos meses, mas certamente vai colocar esse decreto, eu diria, na mira tanto do nosso ordenamento infraconstitucional quanto do nosso ordenamento constitucional. Quanto tempo eu tenho ainda, Flávio? Só para... 4 minutos. 4 minutos, perfeito. E aí, então, eu queria fazer um breve comentário sobre, então, a famosa lei das fake news, mas, na verdade, esse projeto de lei que acaba de ser aprovado no Senado e que agora está em análise da Câmara, sobre a questão que você colocou relacionada à rastreabilidade dos dados. Essa rastreabilidade, ela está no artigo 10º, né, do projeto de lei que foi aprovado no Senado. Eu acho que esse artigo ele tem problemas, e se a gente, de novo, confronta ele com o direito fundamental à proteção de dados, eventualmente a gente pode, sim, ter algum tipo de... eu diria, ele mostra que ele tem vulnerabilidades e poderia, inclusive, ser declarado inconstitucional à luz desse direito fundamental à proteção de dados. Então, vou usar esses meus 3 minutos que restam muito rapidamente sobre isso. A coleta que essa rastreabilidade ela exige, ela é uma coleta preventiva. Ou seja, eu não preciso de nenhum tipo de suspeita, de nenhum tipo de movimentação daquela conta, de nenhum comportamento abusivo ou nenhum conteúdo abusivo. Mas simplesmente o fato de que aquela mensagem, né, vai ser compartilhada com um determinado número de pessoas, somente isso já vai fazer com que a obrigação de rastreabilidade apareça por parte da plataforma. Eu acho que essa coleta massiva e preventiva de dados, ao meu ver, ela, a princípio, então, numa análise aí preliminar, eu diria que ela pode, sim, confrontar o direito fundamental à proteção de dados, até porque a gente poderia melhorar muito esse artigo. A exemplo da lei de interceptação telefônica, a gente poderia exigir que somente em casos de suspeitas, ou seja, contas suspeitas, pudessem ser, depois de uma determinação judicial, ter esses metadados armazenados. Então, eu acredito que, se a gente seguir também o artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica, que aí guarda uma série de requisitos para esse tipo de coleta, eu acho que a gente teria uma restrição ainda maior. Então, eu acredito que esse artigo, a gente poderia melhorá-lo se a gente saísse de uma lógica, de uma guarda, de um armazenamento massivo e preventivo de dados de todos os brasileiros, porque da forma que hoje está, todos nós, em algum momento, qualquer um de nós vai um dia compartilhar alguma mensagem. E os dados de todos nós serão guardados. Então, eu acho que a gente poderia transformar esse artigo em algo muito mais proporcional e necessário. Eu saio dessa coleta massiva e preventiva por uma coleta buscando somente as contas suspeitas. Então, agora, com isso, eu encerro a minha fala. Eu acho que a gente tem um longo caminho aí para desenvolver esse direito fundamental que foi, digamos, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, nesse congresso, então, da ESA, da OAB, eu, inclusive, faria um apelo aí para estudantes, mestrandos, doutorandos, se debruçarem sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que desenvolver melhor esse direito fundamental, dogmaticamente, entender como é que ele se aplica, quais são os seus limites. Eu acho que a gente tem um grande
campo aí de estudos pela frente. E com isso aqui, termina minha fala agradecendo ao AB e ao Flávio pela moderação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Laura. Professor Danilo, é com o senhor agora. Muito obrigado, doutor Flávio. É um prazer participar do seminário digital da OAB. Queria agradecer o convite do Dr. Marcos Furtado Coelho, coordenador científico do evento, e reafirmar o meu imenso prazer estar aqui novamente ao lado do ministro Ricardo Cueva e da professora Laura Schertel. E, em relação ao tema específico, eu vou procurar abordar suas questões, Flávio, dando antes um panorama que procura destrinchar qual seria, pelo menos ao meu ver, a grande fundamentação, a que se referem e o que especificamente nós trazemos para o discurso jurídico quando tratamos da ideia da autodeterminação informativa e de que forma dela, em algum momento, defluiu a positivação em alguns ordenamentos ou reconhecimento no direito fundamental à proteção de dados. Na verdade, tratar dos temas da autodeterminação informativa e do direito fundamental à proteção de dados é um determinado prisma da velha história já conhecida do desenvolvimento da noção e do direito à proteção de dados, do momento em que a proteção de dados ela enriquece a tessitura normativa do direito à privacidade com um elemento novo que até não foi mais possível conter dentro dos parâmetros clássicos do direito à privacidade. Então, esse desenvolvimento que nós vemos hoje no Brasil, legislativo, jurisprudencial, tem muito a ver, está muito entrelaçado com o quadro dogmático da própria evolução da proteção de dados pessoais. A ideia da autodeterminação informativa trouxe para esse debate a noção da escolha, a noção uma forma de se aplicar a noção da autonomia privada no gerenciamento que todo cidadão há de ter da sua própria informação. E esse gerenciamento, ao contrário do parâmetro clássico do direito à privacidade, ele não é um gerenciamento meramente negativo, isso é, aquele baseado na exclusão de terceiros, na exclusão de informações ou de fatos do conhecimento alheio. Não. Ele também é um gerenciamento positivo. Hoje em dia, cada vez mais é relevante que nós tenhamos possibilidade de escolher objetivamente e optar por termos dados compartilhados, fornecidos, conhecidos. Isso faz parte do próprio desenvolvimento da sociedade de informação e do fato de que tantas das nossas atividades cotidianas hoje em dia dependem, inclusive ainda mais a pandemia deixou isso mais evidente, se alguma coisa a pandemia acelerou nas nossas vidas, entre outras coisas, foi a percepção clara de que essas escolhas que fazemos sobre nossos dados não são preferências sobre privacidade, elas são modos da gente se colocar perante vários entes, perante várias pessoas, e na medida que nós não temos instrumentos para fazer esse gerenciamento, nós estamos perdendo não um pouco da nossa privacidade, mas na nossa autonomia, na nossa liberdade. Então, a própria noção da autonomia, da autodeterminação informativa, que às vezes é tomada, e até em discussões muito relevantes sobre seu aspecto negocial, ela vai muito além disso. Se fosse somente uma questão negocial, seria até, enfim, por um lado, seria até fácil. A gente trataria do tema somente sob a égide do consentimento, do ato negocial, e, enfim, mas a vida está aí para nos dizer que não é assim. Nosso consentimento, a nossa percepção hoje em dia não é capaz, nós não temos meios cognitivos para encerrar todas as questões de causa e efeito que diz respeito à nossa informação pessoal. Nós precisamos de instrumentos jurídicos, instrumentos técnicos, sociais, que permitam que essa informação seja tratada como um todo de uma forma leal e que haja instrumentos que façam a verificação, que induzam práticas melhores e mais virtuosas nesse sentido. Bom, eu falei que ia fazer um breve retrospecto. A própria ideia da autodeterminação informativa, ela surgiu no momento em que houve uma crise com a noção de privacidade e foi necessário reconhecer que vários aspectos das nossas liberdades passavam a depender de dados pessoais, de um determinado gerenciamento deles, e que o direito à privacidade já não fornecia instrumentos suficientes para isso. Autores norte-americanos como Alan Westin e Arthur Miller, no final dos anos 60, começaram a perceber, o próprio Alan Westin tratou
não sei se foi ele que cunhou o termo, mas ele chegou a utilizar essa expressão de uma forma direta, e eu, pelo menos eu pessoalmente, eu vejo ecos muito diretos dessa onda, dessa sua percepção, em vários autores que nos anos 70, na década de 70, trataram de aspectos da utilização dos efeitos informáticos na nossa vida. Vittorio Frosini, com a sua noção de liberdade informática, Antônio Henrique de Pérez Nuño, que na Espanha levou adiante a ideia de Frosini, influenciou Morales Prat, que é um penalista, que foi a influência direta para o nosso constituinte introduzir a ação de habeas data. Enfim, você tem esse substrato, essa cadeia de desenvolvimento da noção que tem a ver diretamente com a ideia de liberdade associada à utilização de dados pessoais, e não propriamente mais a noção da privacidade. O eixo da discussão, na verdade, desde os anos 70, já está em torno da questão dos dados pessoais. E, como não poderia deixar de ser, houve um movimento, um momento a partir do qual uma certa positivação e elevação dessa preocupação a nível constitucional passou a ser relevante. Talvez o primeiro documento de maior porte, grande porte, que vale a pena ser mencionado, é a Convenção 108 do Conselho da Europa, de 1981, que considerou a proteção de dados pessoais como um direito autônomo. Afirmou que o direito fundamental à proteção de dados era um desmembramento do direito à privacidade. De uma certa forma, ainda que atrasado, hoje em dia nós temos, décadas depois, um eco dessa onda no Brasil, quando, em 2014, o Marco Civil, no seu artigo 3º, estabeleceu como princípios do uso da internet a proteção de dados pessoais e o direito à privacidade de forma autônoma para cada um desses dois princípios. Mas talvez o documento mais relevante, pelo menos o documento transnacional mais relevante, é a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, do ano 2000, que consolidou a noção do direito fundamental à proteção de dados, dizendo que todas as pessoas têm direito à proteção dos seus dados, que esse tratamento, e veja como é interessante, o direito fundamental, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, ele especifica elementos da sua estrutura. Ele especifica que os dados devem ser objeto de um tratamento leal para fins específicos, com o consentimento do titular ou com outro fundamento legal, e que o titular tem direito de acesso à retificação dos seus dados, e, além do que, a fiscalização desses dados deve ser feita por parte de uma autoridade independente. Esses pontos são muito relevantes porque, de uma certa forma, estão presentes na discussão, estão presentes na enunciação que o STF procurou fazer desse direito fundamental no aludido do julgamento da MP 954. Então, nós temos aqui no Brasil, já reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, não só o direito fundamental à proteção de dados, mas alguns dos seus principais elementos estruturais, independente da LGPD entrar ou não em vigor, que essa é uma outra situação. Bom, essa tendência de constitucionalização não passou incólume na América Latina. Desde a década de 80, alguns países, como Guatemala e Nicarágua, já trataram do tema. Na década seguinte, inclusive o Brasil, com a ação de habeas data, com todas as suas particularidades, né? Na década seguinte, isso continua na Colômbia, Paraguai, e hoje em dia, 14 países latino-americanos possuem previsões constitucionais sobre dados pessoais, enquanto 3 deles, Chile, México e Panamá, possuem menção expressa ao direito fundamental à proteção de dados, número que pode subir para 4, pelo menos no Brasil. No Brasil foi aprovada a PEC 17 de 2019. E, enfim, de certa forma, no aspecto do direito fundamental, ele ressona com a opinião, com a decisão aludida do STF, mas apresenta novos elementos também necessários para a consolidação desse direito. Indo aqui, no tempo que me resta aqui, Flávio, para as suas colocações, o decreto 10.046, né, que trata, na verdade, é um decreto cujo nome de estudo, um decreto sobre o governo eletrônico. Não é um decreto sobre proteção de dados, mas o que ocorre é que, basicamente, ele acaba instituindo uma modalidade de tratamento de dados na administração pública que, em vários dos seus pontos, se entrechoca tanto com a LGPD, se a gente quiser considerar como tal, fazer essa comparação com a lei que ainda não esteja em vigor, mas com alguns aspectos que eu já mencionei, algumas características estruturantes do próprio direito fundamental à proteção de dados.
O espírito do decreto 10.046 é essencialmente tecnocrata. As referências à proteção de dados, à privacidade, são meramente formais e não ressoam na técnica utilizada, na taxonomia utilizada e na própria estrutura do decreto. Primeiro, a gente há de considerar que, ao mencionar dados tratados pela administração pública, o decreto simplesmente de cara, ele, na sua taxonomia, ele não faz distinção entre dados pessoais e não, ou não pessoais, dados que não sejam referentes a pessoas. Ele, a princípio, ele consolida uma metodologia segundo a qual os dados devem ser tratados independente da sua natureza, de ser pessoal ou não. Isso é muito importante porque, enfim, a razão de ser de uma disciplina de dados pessoais hoje em dia é justamente reconhecer o risco que existe para o cidadão no tratamento dos seus dados. Você não fazendo essa distinção, você ilide, você dificulta que instrumentos e sistemas que procurem mitigar, diminuir esse risco, sejam sequer colocados em questão. E ainda se o forem, eles vão ter que ser colocados à revelia da sistemática do decreto, que, no mínimo, é um elemento que causa uma duplicidade de esforços, uma perda de eficácia administrativa. Os conceitos, institutos do decreto são, em grande parte deles, incompatíveis com os institutos de proteção de dados. Por exemplo, o decreto institui uma série de subcategorias de dados pessoais que não encontra paralelo em lei, na LGPD, nem encontraria guarida sob a égide do direito fundamental à proteção de dados. A noção da finalidade do tratamento não é sequer tocada pelo decreto, enquanto isso a gente verifica que em vários países que hoje em dia tem um grau de maior amadurecimento no tratamento da matéria, nós verificamos que o agente administrativo ele tem várias vinculações em relação ao tratamento de dados a partir da finalidade para o qual ele foi concedido. Isso é, o decreto considera a finalidade do tratamento como monolítica. A administração pública tem interesse público nisso. A verdade é que nós, infelizmente, até para quem gostaria de ter as coisas mais simples, já passamos muito essa fase. Hoje em dia, o tratamento de dados pessoais é uma coisa muito mais complexa. E o fato de um ente estatal ter um dado meu não deveria autorizar que qualquer outro ente estatal o tenha, porque isso implicaria, no mínimo, no maior risco. Eu nem estou discutindo se é justo ou não, estou dizendo que o risco aumenta. E sempre que o risco aumenta, você tem que ter meios de atenuá-lo. Senão, algo complicado pode acontecer, minando a confiança do cidadão no Estado e, no fundo, impedindo a própria utilização de dados pela administração pública, porque os próprios gestores públicos vão se ver desincentivados a usar dados diante dos riscos que aquilo potencialmente pode associar à sua atividade. Enfim, o decreto não tem um viés que eu chamaria de consequencialista, no sentido que ele não considera os riscos apontados. Então, nesse sentido, pode dizer que ele foi, de certa forma, ele passou ao largo das maiores contribuições que a Lei Geral de Proteção de Dados, nem falo da lei, mas toda essa discussão sobre proteção de dados trouxe a nossa ordem jurídica. E aqui, nem vou perguntar quantos minutos eu tenho, Flávio, mas aqui vou procurar somente fazer alguns brevíssimos comentários sobre o PL 2630, chamado PL das fake news, que tanto vem sendo discutido. Você mencionou o caso do rastreamento. O rastreamento é, de certa forma, o apelido do atual artigo 10º do projeto de lei, no qual se procura estabelecer uma regra segundo as quais, para aplicativos de mensagens, deva ser registrado um conjunto de metadados, que são os dados de encaminhamento, quer dizer, quem mandou mensagem para quem, quando, de mensagens que atingem um certo volume de viralidade, digamos assim, tem uma certa quantificação estabelecida de difusão. Pois bem, o que acontece? Como que eu vou... Bom, primeiro, você pode dizer, veja bem, não é toda mensagem que vai ser catalogada, vai ter os metadados. Primeiro, não é o conteúdo, tá bom, não é o conteúdo, não se trata de conteúdo, mas trata-se de metadados. E veja bem, desde 2013, ficou claro, primeiro, Edward Snowden deixou isso claro, e logo depois outros escândalos deixaram isso mais claro ainda,
que o conteúdo, quando você tem um volume muito grande de dados sobre a interação online de uma pessoa, o conteúdo, muitas vezes, é o que menos interessa. O conteúdo leva a confusões, é difícil interpretar, é linguagem humana. Mas, veja bem, eu saber toda a teia de interações de uma pessoa nas redes que ele mais usa durante um certo período de tempo é capaz de mapear com uma probabilidade altíssima e talvez até mais concreta do que se eu soubesse o conteúdo em alguns pontos, muito da sua atividade. Enfim, a vida da pessoa talvez se torne ainda mais claramente visível através de uma verificação ampla dos seus metadados. Pois bem, por que eu falei isso? Porque como que eu vou saber que uma mensagem com conteúdo viralizou numa rede qualquer? Toda viralização, ela começa com um encaminhamento, até onde eu sei, a não ser que você faça. Bom, enfim, com exceções que talvez confirme a regra. Mas se você for ter um contador em cada mensagem, esse contador vai começar de algum lugar, não é verdade? E isso quer dizer que eu não vejo, talvez, perdoe-me se eu estiver errado, mas eu não vejo como instituir um sistema que obedeça ao artigo 10º sem que você tenha um sistema absoluto de monitoramento, de retenção de metadados de toda e qualquer mensagem que a gente manda. Inclusive, as mensagens estão no grupo de WhatsApp com o qual a gente, por exemplo, marcou esse debate. Isso deveria ter guardado. E daí? Vamos guardar, mas depois a gente joga fora, se não viralizar. Pois bem, mas o que eu falei? O risco sempre ocorre. São dados que não eram guardados, vão passar a ser retidos, e toda a retenção de dados gera, de certa forma, um alvo sedutor para ataques informatizados, para uso abusivo. Enfim, você está, de certa forma, confiando em plataformas para guardar dados que elas não precisam guardar para que o serviço seja oferecido, que elas não querem guardar porque elas sabem que é uma responsabilidade, que é um risco que elas trazem ao negócio, potencialmente tornando instrumentos menos favoráveis e partindo numa lógica de retenção de dados, quando, como a Laura muito bem falou, você tem alternativas muito eficazes, regras de preservação de dados, isso é, a possibilidade de que dados sejam retidos a partir de um determinado momento. A Laura mencionou uma ordem judicial pode justificar a preservação de dados. Eventualmente, pode-se até discutir em pedidos administrativos, tutelados, chancelados por determinados parâmetros. Né? E isso tudo é possível e não implicaria no mecanismo que rastreasse informações de todos nós. Lembrando que a LGPD, quando ela entrar em vigor, ela não se aplica à investigação criminal, que é o objeto dessa verificação desse pedido, enfim. Não se aplica isso, porém, a LGPD, no momento em que ela afirma, a própria LGPD afirma não se aplicar diretamente a investigações penais e a segurança pública, ela estabelece também que o tratamento de dados nessas áreas vai ser regido por legislação específica, que, aliás, está sendo preparada por uma comissão na Câmara dos Deputados, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público na persecução penal. Então, os critérios da necessidade e proporcionalidade talvez não, vão ser diretos, não estão, na minha opinião, presentes no artigo 10º do PL 2630. E é isso, Flávio. Estourei meu tempo? Estourou, mas foi perfeito, foi no ponto. Eu agradeço muitíssimo, professor. Eu acho que nós podemos aqui ver uma certa uma contraposição de ideias relativamente a esse tema, não é? O ministro Cueva, no primeiro momento, aponta que a delimitação que o projeto faz de exigir que seja por decisão judicial, que seja para investigação criminal, que é exatamente o parâmetro da cláusula constitucional, que excepciona o sigilo, exigindo por um período de 3 meses, passaria pelo crivo de constitucionalidade. A professora Laura, quando comenta que não, uma decisão judicial poderia, então, aí, a partir dela, o problema é a dinamicidade do ilícito, né? Aí, muitas vezes, uma conta criada exatamente para fazer isso, depois, se a decisão vier, essa conta, né, as coisas já podem ter realmente perdido completamente a eficácia em termos de investigação. Então, é um tema realmente quente, que vai merecer reflexão. Eu acho que também foi tocado um ponto importante aqui da autorregulação regulada, muito embora presente no projeto das fake news, ela já é realidade na LGPD, no artigo 50, não é? Então, o legislador provoca a iniciativa privada, especialmente as associações, a serem protagonistas da criação de procedimentos
para que depois não reclame também que veio de cima para baixo, sem a devida contextualização com segmentos tão diversos, tão peculiares. Então, é um desafio que é colocado para a iniciativa privada para que se organize também, estabeleçam procedimentos, para que depois possam ser, inclusive, reconhecidos, como autoriza o parágrafo 3º, salvo engano, do artigo 50 da LGPD, pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu deixo aqui apenas uma provocação que a professora Laura fez aos alunos que de pesquisa, de mestrado, de doutoramento. Há tantos temas interessantes relativamente a essa matéria. Vamos pensar no consentimento, por exemplo, também a ideia de não colocarmos o consentimento como a grande saída, porque muitas vezes ela, na verdade, nós somos condicionados a consentir, sob pena de não conseguir baixar um aplicativo ou de não conseguir um desconto na farmácia para o medicamento, se eu não entregar o meu CPF. Então, em que medida o consentimento também é uma salvaguarda, é uma base realmente que deve se aplicar a todas essas situações. São muitos os temas, mas infelizmente nós não conseguiremos tratar de todos. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero agradecer imensamente ao ministro Cueva, aos professores Laura e Danilo, e agradecer a todos que nos deram essa audiência. E agradecer especialmente a coordenação científica desse evento, Marcos Vinícius, que também nos convidou, e a todos por participarem desse grandioso evento. Muitíssimo obrigado a todos, dou por encerrado o painel.